Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então estamos aqui para o nosso primeiro vídeo, desse curso que nós iremos fazer sobre História da Liturgia. Então, aqui nesse vídeo em específico, você já deve ter visto pelo título, mas eu vou especificar cada vez mais, nós iremos falar sobre o primeiro tema, História da Liturgia, a liturgia na Igreja Primitiva, nos primeiros tempos. Beleza? Então, só para que nós possamos entender cada vez mais e ficar mais claro na nossa cabeça, eu vou recitar para vocês aqui uma frase do professor Felipe Aquino em seu livro, Para Entender e Bem Celebrar a Liturgia, para que nós possamos entender cada vez mais e bem celebrar a liturgia. Beleza? Então ele fala assim: a liturgia em todos os tempos é o culto público em que o povo presta a Deus. Podemos dizer que é um diálogo entre o povo e Deus. O povo celebra os mistérios de Deus, e Deus se entrega como dom ao povo, e este, acolhendo o dom de Deus, responde a Deus com louvor e canta as suas maravilhas. Então a gente pode ver que é um relacionamento recíproco, na qual a gente sabe que Deus intervém na nossa vida, e nós agradecemos e louvamos cada vez mais a Deus, e pedimos a sua presença no nosso meio. Dito isso, nós entendemos o que é liturgia, então a gente vai falar agora sobre os primeiros tempos. Eu vou citar para vocês aqui 4 imperadores que eles tiveram uma coisa em comum. Esses imperadores tentaram, de todas as maneiras, fazer com que a igreja não evoluísse, com que a igreja não crescesse, com que a igreja não se transformasse na igreja que é hoje, na católica apostólica romana. Eles quiseram cada vez mais diminuir o espaço da igreja e todo o cristianismo. O primeiro deles é Nero, que viveu ali por volta de 64 d.C. Nero, ele incendiou Roma, e aí ele estava sendo especulado como o causador do incêndio em Roma. Então ali ele começa a desviar o foco aos cristãos. Então ele manda, aos soldados dele prender todos os cristãos. Então ali nós temos o primeiro ponto, uma dificuldade muito grande de ser cristão, nós vamos ver durante esse primeiro século, e aí o primeiro imperador, Nero, já começa a mandar prender os cristãos, porque eles estavam o julgando como o causador dos incêndios, do incêndio em Roma. Então temos o primeiro imperador Nero. O segundo imperador é Trajano. Trajano ele fixa uma nova norma, na qual acontece o seguinte: ele fala que os cristãos eles são ateus, ou seja, para a visão deles, na moral deles, os cristãos não são gente, não são pessoas dignas de respeito. Eles devem ser cada vez mais excluídos, então eles não são gente, eles não são pessoas. E caso você encontre um cristão que confesse a sua fé, confesse o credo, você pode prendê-lo, você pode torturá-lo, você pode fazer o que você quiser com ele. Agora, se você encontra um cristão e ele nega a sua fé, ali ele pode ser liberto. Então nós temos o segundo imperador, o imperador Trajano, que vai dificultar cada vez mais a vivência cristã. Não obstante a isso, nós temos um terceiro, na qual o nome dele é Setímio Severo. Setímio Severo viveu entre 193 e 211. E ele vai definitivamente assim, por livre vontade, por espontâneo assim, já que ele é imperador, manda em tudo, ele vai falar que é proibido se converter ao cristianismo. Não se tem liberdade, uma pessoa, como por exemplo eu, se vivo num tempo como esse, se você vive num tempo como esse e quer se tornar cristão, você é simplesmente impedido de fazer isso. E se você vai se tornar cristão, confessa a fé, você é simplesmente... Para de me zoar, editora. Você é simplesmente julgado, você é morto, você é atribulado. Você é, de todas as maneiras, insultado. Então, naquela época era muito difícil ser cristão. E a gente tem um quarto que é Diocleciano. Esse imperador, ele vai fazer uma reforma administrativa muito forte. Porque assim, a gente tem nessa época, já com Diocleciano, deixa eu ver na minha colinha aqui. Cadê Diocleciano? Ah, tá. A gente vai ter aqui entre 59 milhões de pessoas vivendo naquele império. E dentre esses 59 milhões de pessoas, a gente tem dentre 7 a 10 milhões de pessoas que são verdadeiramente, que professam verdadeiramente a fé católica, a fé da igreja. Porém, ele vai dificultar cada vez mais, mandando com que essas pessoas não se convertam à fé cristã, prendendo essas pessoas. Inclusive, tinham pessoas da família desse imperador que eram cristãs, como por exemplo a sua filha, mas ele a impediu de todas as maneiras com que praticasse a sua fé. Então imagina, dentro desse contexto, a liturgia se desenvolvendo.
Então vamos lá, já que você entendeu todo esse contexto, a gente vai para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: o culto judaico ele já era celebrado durante aquela época. Inclusive nós podemos ver aqui que, deixa eu ver o versículo aqui, Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus pratica o culto judaico. Jesus pratica todos os preceitos. Os seus pais também praticam os preceitos judaicos. Como, por exemplo, assim que ele nasce, levam ele ao templo e oferecem dois pombinhos, ou 2 pares de rolas. Como que é? Não lembra, né? Isso aí é para você pesquisar. Então, eles praticam o culto judaico. Mas ali, o culto judaico ele tem um início, como a gente disse no primeiro vídeo, ele tem um início e tem um fim. Nosso Senhor Jesus Cristo ele vem trazer uma nova maneira de celebrar a liturgia. Então, o culto judaico ele vai ser uma transposição da religião que era natural para um culto ali que vai ter uma aliança com Deus. E ali se transforma no que nós podemos chamar de zikaron. Zikaron é um termo que nós encontramos muito facilmente no Antigo Testamento, né, que vai remeter à memória. A memória daquilo que se faz presente. A memória daquilo que se aconteceu de uma vez por todas, que nosso Senhor Jesus, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Veio nos salvar. E vai se lembrar ali também, se fazer memória de todas as ações e intervenções de Deus na vida da igreja. Beleza? Então a gente tem esse primeiro ponto, que é a transformação de um culto que era de uma religião que era natural para um culto agora que vai ser uma aliança com Deus. E tem esse primeiro termo que é importantíssimo e é usado até hoje, o zikaron, as intervenções de Deus na vida. Ô diretor, você vai ficar me atrapalhando no vídeo aí? Então beleza, a gente tem o segundo ponto. Na tradição judaica também, a gente vai ter uma outra palavra que é beraka. Ô diretor, você coloca esses nomes difíceis para o povo entender, tá bom? Tá bom ou não tá bom? Tá. Então, durante a ceia pascal judaica, ali havia-se uma bênção solene. E esse beraka é uma bênção, é uma forma de bênção. E esse beraka vai ser o pontapé inicial para que nós possamos, para que os apóstolos, na verdade, né, possam ali destrinchar mais para frente a oração eucarística. As bases da oração eucarística que é a que nós temos hoje. Então, tá dando para entender mais ou menos? Então a gente tem o zikaron, que é uma palavra importantíssima, memória daquilo que Deus fez. Nós temos o beraka, que é uma bênção solene, uma bênção importante, que vai ser o pontapé inicial para a oração eucarística que nós temos hoje. Como eu estava falando no início, quase agora, Jesus praticou o culto judaico? Praticou. Só que ele veio dar um fim a essa maneira que estava ocorrendo para transformar essa forma de celebrar a liturgia. Como transformar essa forma de celebrar a liturgia? Então, o que vai acontecer? O culto que era judaico, que era enraizado nas suas tradições e tudo mais, Jesus o pratica, como nós podemos ver em Lucas, capítulo 4, versículo 14, ou versículo 16. Mas então, ele defende um culto em espírito e em verdade, como nós podemos ver em João, capítulo 20, até o 24. Onde a comunicação com Deus é possível. Marcos capítulo 15, versículo 37. Por meio dele, que é o intercessor da humanidade. Hebreus 10, 19 ao 22. Então nosso Senhor Jesus Cristo vem trazer essa mudança litúrgica. Então o que era uma coisa que era enraizado nas tradições, que era natural, nosso Senhor Jesus Cristo vem dar um fim e restaurar. Ele não vem dar um fim e pronto, e agora vocês se virem. Ele vem dar um fim e restaurar. No culto judaico, ele tem na história da salvação, tem um início e tem um fim. O fim é com nosso Senhor Jesus Cristo. Tá dando para entender? Então nós vamos por quarto ponto. Que é o seguinte: durante algum tempo, os apóstolos, após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e a instituição da sua Sagrada Liturgia na Eucaristia, eles ainda participam do culto judaico. Vou ler aqui para vocês. Durante algum tempo, os primeiros cristãos frequentavam o templo e observavam a lei, embora não tivessem as suas próprias celebrações, as quais sobressaíam o batismo, que ali é uma nova forma de entrar ao reino dos céus e ser filho de Deus, né? E a fração do pão nas casas. Então ali não existia assim, então um templo em específico para que eles celebrassem as hoje missas, né? O culto deles, a nova liturgia. Mas existiam então as casas.
que foram as primeiras igrejas, né, os primeiros templos cristãos. Fechado? Então vamos para o quinto ponto. O quinto ponto vai ter um documento importantíssimo, que é a Didaquê. A Didaquê, ela é um conjunto de ensinamento dos apóstolos, e ali por volta do século II, ele vai testemunhar uma coisa importantíssima, que é a necessidade do culto ser no domingo. As pessoas, os apóstolos, ministravam o culto no domingo. Por que o domingo e não o sábado? Porque na tradição, Nosso Senhor, Deus, né, descansou no sétimo dia. Então no sábado existia muito a observância dessa lei. Nosso Senhor Jesus Cristo vem e começa a trazer uma pulga atrás da orelha para essas pessoas, porque ele desobedece, né, digamos assim, esse preceito. Aí com os seus apóstolos vai se ter um novo termo, o termo domingo, o termo Dominus, o primeiro dia da semana, que vai ser o dia do Senhor. Por que vai ser o dia do Senhor? Porque foi no domingo, no primeiro dia da semana, que Maria Madalena, junto com a outra Maria, junto com Maria, foram ao túmulo e não viram Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava ressuscitado. Então, domingo é o dia da celebração. Beleza? Então nós temos esses primeiros 5 pontos. Aí, o especialista em liturgia que nós temos, o padre Boróbio, ele vai celebrar 3 características importantes. Vai separar, na verdade, né? 3 características importantes para isso. Para a celebração existir. Né? Para a celebração ter um foco. Que é a característica escatológica, porque sempre remete à vida eterna junto de Deus. A característica pneumatológica, porque é o Espírito Santo que reúne a assembleia e torna de fato uma assembleia de culto. E uma terceira característica, que é a característica cristológica, já que o centro do culto é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos essas 3 importantíssimas características que esse padre, especialista em liturgia, vai trazer para que nós possamos entender mais o que estava acontecendo nos primeiros séculos. Show? Tá dando para entender mais ou menos? Então não se esquece de você já deixar o curtir, o seu comentário, se você está entendendo ou não, como é que você está conseguindo se desenvolver até esse nosso 6º ponto. Beleza? Esse mesmo padre vai fazer uma outra análise a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ele vai trazer 4 elementos fundamentais a partir desse versículo, para que nós possamos entender a situação, o foco dos apóstolos na época, que era, para que houvesse a celebração, né? Que era a Didaquê, que é esse ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, né? Que ali incluía a entrega de donativos, ou seja, de lucrativos, de dinheiro para os apóstolos, para que eles pudessem discernir aos mais necessitados. A fração do pão, que é o ponto culminante desde o início até os dias de hoje. E as orações, porque a finalidade é sempre a edificação da comunidade. Então nós temos esses 6 pontos importantíssimos, né? Só para frisar cada vez mais com pontos bíblicos. As formas elementares da liturgia. O batismo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Celebrar no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7. Os cantos e os salmos e os hinos, Colossenses capítulo 3, versículo 16. A coleta de donativos para os mais necessitados, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Fechado? Tá dando para entender mais ou menos? Então, já encerrando, já finalizando, a gente tem uma última curiosidade, né, que é a língua litúrgica. Naquela época era o grego. E uma última, né, curiosidade aí sim. No Ocidente, a gente não tinha ainda a palavra missa, né? Vamos para a missa, vamos celebrar a missa. Então a gente vai ter no Oriente a palavra mysterion e no Ocidente sacramentum, que eram as formas que as pessoas encontraram de se comunicar para falar que iam celebrar a liturgia. Para falar que iam celebrar a Santa Missa, o culto, a liturgia deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Deu para entender mais ou menos o que estava acontecendo durante todo o período histórico e o desenvolvimento da liturgia nos primeiros séculos? Se deu para entender, então eu peço que você deixe seu curtir aqui, os seus comentários, compartilhe esse vídeo, porque é de extrema importância que nós conheçamos a história da liturgia e possamos cada vez mais entendê-la para que nós possamos bem celebrá-la.
Beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência até agora. Peço enormes desculpas se aconteceu algum erro, pelo tamanho do vídeo também, né? Mas eu creio que esses cursos que nós estamos fazendo, essas aulas, são de extrema importância para mim e para vocês entenderem também o que é a liturgia, que é como o ponto histórico e importante da nossa fé. Beleza? Então, até sábado, que tem o nosso segundo vídeo sobre liturgia. Falou, valeu, obrigado!